Você que já se acostumou com as nossas mensagens, ajude a fortalecer o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Receba e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que tem a revelação da graça de Jesus. E a palavra de Deus diz assim, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte. Bendito, exaltado seja o Deus que abre portas e ninguém fecha, e fecha portas e ninguém abre. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga compreensão dos mistérios de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, muitos irmãos desconhecem o nosso Evangelho. Esse Evangelho, que é tanto meu quanto teu, o único Evangelho, o verdadeiro Evangelho deixado para nós, gentios, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Tratado da Graça, o Evangelho da Graça, ou Pacto da Graça, o Novo Testamento de Jesus. Isso ocorre, meus amados, porque esses irmãos, assim como quase todos nós, foram ensinados desde o início da sua vida evangélica pela lei de Moisés, e eles ainda não se atualizaram. Não haveria, na verdade, nenhuma necessidade de atualização se as congregações estivessem se dedicando realmente ao verdadeiro Evangelho. Mas não é o que acontece. Por isso, praticamente todos iniciamos a nossa vida evangélica no erro, falando de Jesus, mas seguindo a Moisés.
o Senhor substituiu o antigo pacto da lei de Moisés por esse novo tratado, o tratado da sua graça. Mas eu já vi pastores, meus irmãos, numa atitude cética, duvidando da existência desse novo tratado e desafiando as pessoas com ares de arrogância a mostrar-lhes onde está a graça de Jesus na Bíblia. Meus irmãos, aí está uma triste constatação. Aqueles que estão transferindo conhecimento para o povo de Deus, na verdade, nem sempre têm o conhecimento necessário para o ensino. Porque eles não conhecem a Bíblia, conhecem apenas uma parte dela. Já que se a conhecessem, nunca lançariam um desafio como esse. Quando você vê, ouvir ou encontrar alguém duvidando do tratado da graça, ou rejeitando esse novo sacerdócio de Jesus, esteja seguro, meu amado irmão, minha amada irmã, de que essa pessoa não conhece as verdades de Deus, porque esse novo pacto é real. E está na Bíblia evangélica, nas nossas Bíblias e nas deles também. Mas falta a eles a revelação da graça de Jesus. E a consequência prática disso, meus amados, está diante dos nossos olhos. Uma grande parte do povo de Deus, eu poderia dizer, sem medo de errar, a grande maioria da nação evangélica não vive o Evangelho, mas está submetida à lei de Moisés, vivendo em um regime doutrinário que não nos pertence, que consiste na realização de obras do judaísmo e que já não existe mais. A lei nunca foi dada a nós gentios. Então, as pessoas de Deus que deveriam estar praticando o cristianismo estão imersas no judaísmo. Nesse regime doutrinário cancelado pelo próprio Jesus, e essas pessoas estão pensando que estão no cristianismo. E o pior, meus amados irmãos, eles creem que serão salvos por estar imitando os judeus. Cristianismo ou judaísmo? Qual seria a doutrina correta para nós? É importante compreendermos, meus amados irmãos, que o judaísmo é algo que já existia antes mesmo da vinda do nosso Senhor Jesus. E que cristianismo é uma palavra que deriva de Cristo, de Jesus Cristo. Então, se refere a algo deixado pelo nosso Senhor na sua passagem por esse mundo. Tanto é assim que no livro de Atos dos Apóstolos está registrado que em Antioquia, após a ressurreição do Senhor, foram os discípulos de Jesus pela primeira vez chamados cristãos. E se Jesus veio a este mundo e nos deixou um legado, meus irmãos, que é o cristianismo, é de se compreender que ele tinha um objetivo muito bem definido. Senão, qual seria o sentido dele, sendo Deus, vir a nós como um de nós e sofrer humilhações, agressões e padecer de morte de cruz? Seria para deixar tudo como estava antes?
Meus irmãos, Jesus veio para nos trazer uma mudança para algo muito melhor. Jesus nos trouxe a graça e a verdade. Você busca a verdade de Deus? Então, é importante que não resistamos ao plano do Senhor e que mudemos conforme a vontade dele. Atos 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Atos 8, 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. João 1,16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, meus amados, é de se concluir que o judaísmo, para nós, é um engano. A lei de Moisés, que contém as práticas judaicas, hoje é um erro, até mesmo para os judeus. Eu confesso, meus irmãos, que eu também já estive nesse engano, na lei de Moisés, quando ainda não tinha o conhecimento da verdade. Eu me converti e passei 5 anos frequentando uma congregação legalista. E aprendi muito pouco, meus amados. Em realidade, quase nada das verdades de Deus. E do novo tratado da graça, do sacerdócio de Jesus, muito menos. Porque nada se falava a esse respeito. Era como se não existisse. A verdade, meus amados, é que eu me cansei do sistema doutrinário evangélico. Sim, meus irmãos, existe um sistema vigorando no meio evangélico que obriga as congregações a pregarem a doutrina do engano, mesmo tendo conhecimento da verdade. Eu jamais me submeteria a isso, meus irmãos. A minha natureza não aceita isso. Então, eu me cansei da mesmice, de ficar apenas no Bartimeu, na mulher do fluxo de sangue, na multiplicação dos pães e peixes e na transformação da água em vinho. E também eu não suportava mais os jejuns, afligindo a minha alma, passando fome e enfraquecendo o meu corpo. As vigílias, as subidas aos montes e o batismo nas águas, tudo isso é sacrifício carnal. Eu já não aceitava mais esse sistema doutrinário. Não estou dizendo, meus amados, que os milagres realizados por Jesus não são importantes. É claro que são. Mas eles são apenas uma parte do conhecimento que precisamos ter do nosso Senhor. O que eu estou dizendo, na verdade, meus irmãos,
estou tentando dizer é que no início isso tudo era uma maravilha, uma descoberta fantástica sobre o poder e o amor do nosso Deus. Mas depois de um tempo, isso começou a soar para mim como aquela música que você ouve todos os dias, o dia inteiro. E por melhor que ela seja, em determinado momento você se cansa e não consegue ouvir mais. Então, ainda desconhecendo as verdades de Deus, eu comecei a achar que tudo aquilo era pouco, muito pouco, que deveria haver algo além de sacrifícios carnais, de proibições e ordenanças, porque eu sentia que tudo isso estava aquém, muito abaixo do meu potencial, da minha capacidade. Na verdade, meus irmãos, eu sentia que Deus tinha mais para mim e que eu também podia dar mais de mim para o Senhor e para o povo de Deus. E eu estive a um passo de desistir do Evangelho, já que não posso ir contra a minha natureza, meus irmãos, porque aquilo que eu não aceito, eu não posso induzir as pessoas a aceitar. A palavra de Deus nos diz que nós falamos do que cremos e que a boca fala do que o coração está cheio. Eu sentia, meus irmãos, que deveria haver algo além daquela vida reprimida, que aquela história não estava completa, que faltava uma parte importante. E isso começou a me incomodar tanto que eu orei ao Senhor. E o Senhor me respondeu, me conduzindo a uma congregação onde eu descobri o verdadeiro Evangelho, a graça de Jesus, a liberdade com que Cristo nos libertou, o jugo suave e fardo leve do Senhor, o verdadeiro caminho para a salvação eterna. E isso, meus irmãos, mudou a minha vida. 2 Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Lucas 6:45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glórias a Deus por isso. Meus amados, no trecho inicial que apresentamos, da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, vemos o apóstolo escrevendo com muita humildade a forma como ele recebeu de Jesus a revelação do tratado da graça. Por que digo humildade? Pela composição do texto, meus irmãos, percebe-se um cuidado, até um certo temor de Paulo a falar desse assunto. E notem que aquela era a segunda carta que ele escrevia para o povo de Corinto. Ele não foi afoito na primeira, revelando essa maravilha do Senhor para se enaltecer ou se vangloriar.
Notem que Paulo era o único dentre os discípulos de Jesus dedicado à pregação do Evangelho da Graça. Naquele trecho, nosso trecho inicial, meus irmãos, ele explica como se sucedeu o evento do recebimento dessa nova doutrina dada por Jesus. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele esteve no paraíso, meus irmãos. E o Senhor lhe deu a revelação do pacto da sua graça, para que ele fosse transmitido principalmente para nós gentios, já que os judeus que não o receberam, não receberam a Jesus, tampouco receberiam essa nova aliança. E notem ainda, meus amados, que Paulo demorou 14 anos para publicar esse feito em um manuscrito, o que mais uma vez reforça a sua humildade. Ele nos revela, meus amados, que ouviu do Senhor palavras inefáveis que não é lícito ao homem falar. O que ele está tentando nos dizer, meus amados, é que ele recebeu uma revelação magnífica do Senhor. Algo muito bom que Jesus estava nos deixando. Uma nova aliança, um novo tratado, um novo testamento, um novo sacerdócio. O sacerdócio do próprio Jesus e não mais de Moisés. E o principal, meus irmãos, a libertação do jugo da lei e o caminho para a nossa salvação. É preciso que todos compreendamos que Jesus nos trouxe uma mudança para que nós mudemos. Paulo recebeu essa revelação revolucionária com o compromisso de nos transmitir essas boas novas para que nós também a recebêssemos e repassássemos aos nossos irmãos. Mas não é o que vemos nos dias de hoje, meus irmãos. A maioria das congregações evangélicas estão vivendo e ensinando Moisés. Notem, meus amados, que como já vimos, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, que verdade é essa? É a verdade do Evangelho, meus irmãos, e a verdade da salvação. O tratado da graça, meus amados, é o único e verdadeiro Evangelho para nós. E o único caminho para a salvação. Não existe outro. E para que Paulo não se ensoberbece pela excelência das revelações recebidas, o Senhor lhe deixou um espinho na carne, pelo qual ele pediu ao Senhor para que o desviasse dele. Mas Jesus respondeu que a sua graça lhe bastava. Então é assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo sentia prazer nas suas fraquezas, porque quando era fraco, ele se fortalecia no Senhor. Meus amados irmãos, nós também precisamos receber essa revelação, porque essa bênção do Senhor é extensiva a nós, gentios. É extensiva ao povo de Deus. E a graça de Jesus é o que nos basta. Não precisamos de nada mais do que isso. Notem, meus amados, que receber não significa simplesmente ouvir e conhecer. Precisamos internalizar
acomodar nos nossos corações e viver essa grande bênção do Senhor. Deus já falava, meus amados, desde o Antigo Testamento, que nos traria uma nova aliança e que as suas leis não mais estariam escritas em pedras, como na época de Moisés, mas estariam nos nossos corações. Então é para recebermos essa revelação, crermos, usando a nossa fé, e amarmos intensamente ao Senhor e a obra por Ele realizada, agradecendo todos os dias das nossas vidas por essa dádiva do Senhor. João 1:9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Hebreus 8:8. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Louvado seja o Senhor. Notem, meus irmãos, que nesse último trecho que apresentamos, que demonstra o Senhor manifestando a sua intenção de trazer uma nova aliança em substituição à lei de Moisés, que havia sido dada por ele mesmo. Esse trecho, meus irmãos, está no livro de Hebreus, portanto, no Novo Testamento. Mas ele apresenta essa revelação do Senhor feita na época do Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus. A revelação do novo tratado da graça, meus amados, está nas epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. É preciso que estudemos as 13 ou 14 cartas escritas por Paulo. Digo 14 porque existem indícios de que o livro de Hebreus também foi escrito por ele, já que também trata de aspectos da fé e da graça. De todas as formas, meus amados, o livro de Hebreus também precisa ser considerado para a compreensão do novo tratado da graça de Jesus, juntamente com as demais cartas de Paulo. Vejam como o próprio apóstolo Pedro, pregador da lei de Moisés, recomendava a todos a leitura das cartas de Paulo para o crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro 3:15. E tende por salvação
a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Glórias a Deus. Meus amados, todos nós, filhos de Deus, precisamos receber a revelação do novo tratado da graça. Precisamos conhecer as verdades de Deus e a doutrina que o Senhor nos deixou, já que todos queremos ser salvos. E a salvação se dará somente pela graça, pela fé em Jesus e na obra por Ele realizada. Mas como fazemos para receber essa revelação? Lendo toda a Bíblia, mas conhecendo e estudando, em particular, meus irmãos, as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, justamente como o apóstolo Pedro nos recomendou no trecho que acabamos de apresentar. Mas existe ainda uma etapa anterior, uma necessidade para ser considerada, meus irmãos. Muitos irmãos, dentre os que leem e estudam a Bíblia e conhecem as cartas escritas por Paulo, não conseguem encontrar nelas o novo tratado da graça. É curioso e intrigante, mas é verdade. E a Bíblia explica isso. Eu já vi congregações que se dedicaram a pregar sobre as cartas de Paulo, que estudaram todos os capítulos e versículos de todas as epístolas, mas não conseguiram detectar a revelação da graça. Por exemplo, quando em sua carta aos Efésios o apóstolo fala de um único batismo, eles não compreendem que esse único batismo é o batismo do Espírito Santo. Eles interpretam, eu creio, meus amados, como se fosse para descer as águas apenas por uma vez. Na carta de Paulo aos Romanos, eles leem sobre o fim da lei, mas continuam exumando o corpo da lei de Moisés, a mesma lei que o Senhor disse há mais de 2000 anos, como está registrado no livro de Hebreus, que estava prestes a se acabar e que Jesus encerrou. Eles leem na carta do apóstolo Paulo aos Romanos que a lei opera a ira e que temos que viver pela fé segundo a graça para recebermos as promessas do Senhor, mas eles não compreendem e continuam insistindo na lei de Moisés. Vejam os seguintes trechos das cartas do apóstolo Paulo. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós.
Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Hebreus 8, 13. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Romanos 4, 15. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Glórias a Deus! Mas então, meus irmãos, como se explica essa dificuldade em detectar e compreender esse novo pacto trazido a nós pelo nosso Senhor Jesus Cristo? O que é preciso fazer para obter a revelação do tratado da graça de Jesus? O que está acontecendo com essas pessoas que não conseguem visualizar o tratado da graça dentro das epístolas escritas por Paulo? Meus amados, a resposta a todas essas perguntas está na palavra de Deus. E justamente dentro das revelações do novo tratado da graça. E como esses irmãos não conseguem enxergar o pacto da graça nas cartas de Paulo, é preciso que alguém, com a revelação da graça, transmita isso a eles. É o que estaremos fazendo a partir de agora, meus amados. E pedimos toda a sua atenção ao que vamos apresentar. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos dá uma resposta marcante, objetiva e contundente para todas essas perguntas. Ele faz uma revelação importantíssima e ainda esclarece sobre outros aspectos que afetam a vida e a fé do povo de Deus. Fica claro, meus irmãos, que efetivamente existe ainda algo essencial para ser feito. Vejamos o seguinte trecho bíblico. 2 de Coríntios 3, 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, iniciamos nesse trecho com o apóstolo lembrando a passagem bíblica de quando Moisés, após
ter estado com Deus e recebido do Senhor a lei dos 10 mandamentos, refletia em seu rosto a glória do Senhor, com um brilho que ofuscava as pessoas. E então ele usava um véu sobre a sua face para que as pessoas pudessem olhar para ele. Mas Paulo prossegue, meus irmãos, fazendo algumas revelações de suma importância para todos nós. Ele informa, ou melhor, confirma, que o Antigo Testamento foi abolido por Jesus e que as pessoas que ainda se dedicam a esse antigo pacto, nos dias de hoje, com toda a informação bíblica disponível a esse respeito, têm os seus sentidos endurecidos. Porque todos os que se dedicam à leitura de Moisés, do Antigo Testamento, têm um véu posto sobre os seus corações. Meus amados, isso explica porque as pessoas leem o Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo, mas não conseguem encontrar a revelação do novo tratado da graça. Existe um véu espiritual obstruindo a visão espiritual e compreensão dessas pessoas. A revelação do novo tratado da graça, a vida em espírito, pela fé em Jesus, é reconhecido apenas através da visão espiritual. E o apóstolo prossegue em suas revelações, meus amados, dizendo que quando essas pessoas se converterem ao Senhor, então o véu se lhes tirará. Meus amados, isso é tão sério quanto preocupante. Paulo está nos revelando que os irmãos que vivem ainda no Antigo Testamento, presos à extinta lei de Moisés e às práticas judaicas, jejum, subida aos montes, vigílias, descida às águas, esses irmãos não estão convertidos a Jesus, porque vivem ainda na carne. Isso é muito grave, meus amados. Existem irmãos que pensam que estão convertidos ao Senhor, mas na verdade estão convertidos a Moisés. Porque vivem debaixo do sacerdócio de Moisés e segundo a lei de Moisés, em detrimento do sacerdócio de Jesus e da sua graça. Então, meus amados, essa é a dura realidade. Os irmãos que vivem presos à extinta lei de Moisés, enquanto não se converterem a Jesus e não abandonarem essa doutrina extinta para adotar a vida espiritual, não conseguirão compreender e nem mesmo detectar a graça de Jesus, mesmo lendo as cartas de Paulo. Aí está a explicação bíblica, meus irmãos, para esse desencontro entre os irmãos da lei e a graça de Jesus. Que fique claro, meus amados, que é preciso se despojar da lei de Moisés, romper definitivamente com toda a prática judaica, limpar o coração, se converter verdadeiramente a Jesus, para que seja retirado o véu e então a pessoa possa receber a revelação do novo tratado. A graça de Jesus nos fornece, meus irmãos, uma visão espiritual que nos abre
uma janela para a eternidade e muda a nossa vida por completo. Notem que Paulo recebeu a revelação, meus irmãos, incondicionalmente, porque ele a recebeu diretamente de Jesus. Eu recebi a revelação, meus amados, quando já estava inconformado com o regime doutrinário da lei de Moisés, e então já me havia despojado daquela doutrina. E assim precisa ser com todos nós. Enquanto os irmãos estiverem com um pé que seja na lei de Moisés, estarão com esse véu espiritual nos corações e não estarão ainda convertidos a Jesus, nem ao cristianismo. E, naturalmente, não estarão ainda no caminho da salvação, já que a salvação será somente pela graça de Jesus. E tampouco, meus amados, estarão aptos a receber a revelação do novo tratado da graça. Vejam, no trecho que apresentaremos a seguir, meus irmãos, o apóstolo Pedro, pregador da lei de Moisés, reconhecendo a salvação pela graça de Jesus e desaconselhando as práticas da lei mosaica. Atos 14, 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Palavras, meus irmãos, de um pregador da lei. Efésios 1, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor! É preciso, meus amados, por tudo que vimos, ter muito cuidado com as publicações que andam circulando pelas mídias sociais e com o que ouvimos de pessoas que aparentam uma sabedoria que na verdade não tem. Existem pregadores que impressionam pela postura, pela oratória, pela segurança do ato de expor os seus pontos de vista. E as pessoas com pouco conhecimento facilmente se deixam levar por aquele ensinamento. Mas em algum momento ele tropeça
e escorrega na sua própria palavra, demonstrando que realmente é ainda um adepto da lei de Moisés. E, portanto, uma pessoa com um véu espiritual no seu coração e com escamas nos olhos. Sim, meus amados, existem irmãos que, além do véu, têm também escamas nos olhos, o que os impedem de ver a graça de Jesus. Atos 9, 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Precisamos, meus amados, estar efetivamente convertidos ao Senhor, para recebermos a revelação desse novo tratado da graça, e para que estejamos também debaixo do ministério de Jesus, vivendo para Ele. O ministério de Moisés, meus irmãos, não existe mais. Foi encerrado pelo próprio Jesus, por ocasião da sua ressurreição, quando Ele nos trouxe o caminho da salvação, que é o tratado da graça. Por outro lado, meus amados, precisamos receber a revelação do pacto da graça de Jesus para adquirirmos um conhecimento profundo de Deus, das suas palavras e dos planos de Deus. E isso não apenas por nós mesmos, mas também pelos nossos irmãos e pela obra de Deus. Precisamos falar de Deus com sabedoria. Precisamos divulgar as verdades a respeito do nosso Deus com segurança. Precisamos ser diferentes, meus irmãos, de muitos faladores, vãos e enganadores, que falam sem conhecimento, como os da lei de Moisés, que o apóstolo nomeia, no trecho que veremos a seguir, como sendo os da circuncisão. Circuncisão, meus amados, não deixa dúvida de que é lei. Precisamos conhecer e manter firme a nossa doutrina para calarmos as bocas desses que andam transtornando casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. A lei, meus amados, não foi feita para mim. E eu estou certo de que tampouco para você. Confira, meu irmão, minha amada irmã, no trecho bíblico a seguir, as considerações de Paulo a respeito da lei. E note que a sã doutrina e o evangelho da glória de Deus referidos pelo apóstolo são a graça de Jesus. 1 de Timóteo 1, 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. Tito 1, 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado,
justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Existem pessoas, meus amados, que não gostam da graça. É incrível, mas é verdade. Não gostar da graça, meus irmãos, significa não gostar da salvação. E o pior, não gostar de Jesus. Jesus é o autor da graça e da salvação. É óbvio, meus amados, que existe aí um mal-entendido por parte dessas pessoas. Mas existe ainda outro mal-entendido. A Bíblia, meus amados, não foi feita para se gostar. Deus nos deixou a sua palavra para que a conheçamos, a sigamos e amemos tanto a Ele quanto as suas leis. Nós não temos a atribuição de questionar ou julgar a Bíblia. Ao contrário, nós temos que confiar no Senhor e reconhecer que Ele tem sempre o melhor para nós. Para nós, meus amados, que somos dele. E então, a partir daí, é só obedecer. E isso é o que o Senhor espera de nós: conhecê-lo, amá-lo e obedecer aos seus mandamentos. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Desconhecer, ignorar ou rejeitar a graça de Jesus, meus amados, além de ser um pecado, porque significa desprezar a palavra de Deus e a obra de Jesus, implica também no impedimento da salvação. Já que a Bíblia também nos afirma que ninguém será justificado pela lei de Moisés e que a nossa salvação se dará apenas pela graça de Jesus. E muitos, meus amados, muitos irmãos estão incorrendo nesse erro porque foram ensinados da forma errada. Mas também, meus amados, precisamos esclarecer que a revelação da graça não é para todos, mas ela é para todos os que são de Jesus. Aqueles que por escolha e decisão do Senhor irão herdar a vida eterna com Ele. Mas você pode estar pensando assim: puxa, mas será que está todo mundo errado e apenas eles é que estão certos? Meus amados irmãos, lembrem-se de que Jesus nos orientou para buscarmos a porta estreita, porque a maioria vai entrar mesmo pela porta larga, e não seja você um deles. Então não diga que nós estamos certos
mas que a palavra de Deus sim, essa é que está absolutamente correta. E nós, meus irmãos, conhecedores das verdades de Deus, estamos totalmente apoiados na sua palavra. Tudo que nós apresentamos nas nossas mensagens, meus irmãos, está embasado na Bíblia Sagrada. Porque essa é a diretriz que o Senhor nos deixou. Deus não mente e nem se contradiz. Portanto, meus amados, é fundamental que conheçamos a palavra de Deus em sua plenitude, com profundidade, em sua total integridade. E a graça de Jesus não pode estar fora disso. Meus amados, pode parecer duro para alguns irmãos o que vamos dizer. Pode parecer também repetitivo para outros. Mas essa é a verdade de Deus. E nós precisamos dizer isso. Nem todos os que estão no meio evangélico serão salvos. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor serão salvos. Mas todos os que são do Senhor, predestinados por Ele para a salvação eterna, mesmo os que ainda estejam presos à doutrina e ao sacerdócio errado, mais cedo ou mais tarde irão descobrir e conhecer as verdades de Deus e a revelação da graça, e irão se converter realmente, se converter a Jesus. E já que essa é a vontade de Deus, então, meus amados irmãos, que seja assim o quanto antes. Não corramos o risco de Jesus voltando nos encontrar no erro, na prisão da lei que Ele próprio encerrou. Nunca nos esqueçamos, meus amados. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Honras e glórias ao nosso poderoso Deus, o nosso Senhor da graça e da verdade. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer no final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, renunciando à lei e recebendo a revelação da graça de Jesus.